Olá a todos. Eu este fim de semana aproveitei para vos fazer um vídeo sobre probióticos. O que é que são probióticos? Já expliquei noutros vídeos que o nosso sistema imunitário, aliás, basicamente o corpo humano, tem tanto de células como de bactérias. Essas bactérias são bactérias boas para o nosso organismo, que fazem parte do nosso sistema imunitário. A maior parte dessas bactérias estão alojadas no nosso intestino. Portanto, quando estamos doentes, se comermos comidas muito processadas, essas bactérias estão a criar enzimas para digerir essa comida, quando deviam estar ocupadas a proteger o organismo e a combater as infecções. Portanto, é bom ter uma alimentação parte probiótica, é bom, na altura quando estamos doentes ou sujeitos a algum tipo de infecção, reduzirmos o consumo de alimentos sólidos, pois esses alimentos serão mais dificilmente processados e essas bactérias estarão, possivelmente as restantes, estarão ocupadas quando deviam estar a fazer outro serviço. Basicamente, poucas pessoas têm conhecimento do que é que são alimentos probióticos. Eu fiz uns pequenos vídeos, vou-vos pôr aqui de seguida, e vou-vos mostrar como é que eu faço todas as semanas. Portanto, eu fiz isto durante o fim de semana. Foi o meu trabalho durante o fim de semana, descontraídamente, andando por casa, as coisas vão-se fazendo. É uma questão de hábito. Eu mudei a minha alimentação praticamente toda, há coisas que eu já não como. Não como comidas químicos, coisas embaladas, processadas, porque percebo qual é que é o seu conteúdo e para que é que elas servem e da maneira como elas são contaminadas. Portanto, não bebo água da torneira, nada do que eu faço, nem os probióticos, nem nos probióticos não faço com água da torneira, faço tudo com água engarrafada. E em relação ao leite, também uso leite gordo, porque é um leite que tem mais gordura. O leite pasteurizado é muito fraco, está cheio de antibióticos. Eu uso o processo de transformar o leite através do kefir, que é para reduzir a nocividade do leite, porque eu não tenho vacas, nem tenho cabras, não tenho hipótese nenhuma. Talvez no futuro, quem sabe, mas agora é o que temos. Portanto, há pessoas que falam muito mal do leite. O leite é bom. Usam sempre aquele esquema do eu ouvi dizer que o homem é o único animal que em adulto bebe leite. Nós continuamos naquela história que nós somos levados a acreditar que somos um animal como qualquer animal. O porco é igual à vaca, a vaca é igual ao coelho, o coelho é igual à galinha, o homem é igual à galinha. Pronto. E isso não é bem assim. O que se passa com o leite é outro problema. Nós temos dois tipos de vaca leiteira. Temos a vaca leiteira amarela, que em princípio tem um leite que é bem processado pelo nosso organismo, e temos a vaca leiteira branca. A vaca leiteira branca tem uma particularidade. Algo aconteceu, alguma alteração genética feita pelo homem que modificou o leite da vaca. O leite da vaca branca vem sem uma proteína que ajuda o homem a digerir o leite. Este é o problema com o leite da vaca branca malhada, aquela branca e preta. Isto não nos é dito, né? As coisas carece de alguma investigação, e dizem que o leite, há pessoas que têm problemas com lactose exatamente por causa da falta dessa enzima que devia vir no leite, essa proteína. Sem falar nos antibióticos que metem, né? O leite é pasteurizado, depois metem uma data de antibióticos. Este processo todo começou lá atrás, no tempo em que ainda não havia carros, em que o homem andava a cavalo. O que é que aconteceu? Havia o saneamento básico não era uma coisa muito comum. Havia esse fator. E havia também havia muito falta de um culto de saber até que ponto é que os animais reagiriam a consumir certo tipo de alimentação. E o que é que aconteceu? O homem processava a cevada para fazer cerveja. E o restante dessa cevada, ou dos restos da cevada, dava às vacas. As vacas adquiriram uma bactéria através dessa cevada e começou-se a pensar que havia qualquer problema na alimentação das vacas. Não, em vez de pararem com alimentar as vacas com os restos, né, da alimentação das coisas que o homem processava, não, simplesmente decidiram começar a ferver o leite. E todo este processo deu origem a uma alteração genética das vacas para elas produzirem mais leite. E tudo isto foi uma bola de neve que culminou no que hoje conhecemos como intolerância à lactose. Pronto. Isto é a minha explicação do que eu estudei. Eu não sou médico académico,
Eu estudo as coisas que, à medida que vou tendo interesse e que elas vão sendo importantes para o meu modo de vida, e foi esta a conclusão que eu cheguei. Agora vou deixar aqui uns videozinhos, todos seguidos, sobre o meu processamento dos produtos probióticos, e também tenho aqui 2 receitas de pão. Se vos agradar, vocês depois, pronto, isto é muito fácil de fazer, vocês depois decidam. Pronto, aqui está. Tenho aqui o meu kombucha, já tirei o fungo, né? Este fungo que é o fungo que faz fermentar o chá. Vou tentar fazer um passo a passo e vou-vos mostrar. Primeiro vou-vos mostrar como é que vou tratar depois de fermentar. E depois faço a fermentação e vou deixar fermentar o tempo necessário. Portanto, este esteve a fermentar 3 semanas. Pronto, como é que eu sei que está pronto? Eu vou ter aqui uma torneirinha, não é? E vou tirando, vou experimentando, vou provando. Não pode ficar avinagrado e tem que ter um piquinho na língua. Quando vocês provam, tem que dar um piquinho na língua. Quando tiver um piquinho, quando der esse piquinho, já está pronto a tirar. Pelo menos é assim que eu faço e é assim que para mim é o ponto ideal. Portanto, isto é chá, leva açúcar, o kombucha alimenta-se praticamente desse açúcar e faz uma fermentação que faz dar um picozinho, tipo um espumante. Pronto. Nesta fase já se pode beber, mas isto assim não tem piada nenhuma, e então faz-se uma segunda fermentação. A segunda fermentação vocês podem procurar na internet como é que há várias receitas. Eu uso estas 3, que é as mais básicas, que é sumo de laranja, hibiscos. Podem comprar um hibiscos no supermercado, é o chá. E maçã com canela, um pau de canela, podem pôr também gengibre. Pronto, eu vou avançar agora, vou encher as garrafinhas, depois mostro como é que fica no fim. Aqui está. O que é que eu vou fazer agora? Elas não enchi até acima, isto tem uma razão para ser assim. Eu agora vou apertá-las, vou apertá-las até o líquido subir até acima e vou fechar, que é para quando isto vai fermentar e vai ganhar um gás. E convém saber, quando a garrafa voltar ao normal, eu sei que está no ponto certo. Portanto, é assim que eu sei. Eu vou fazer e depois vou-vos mostrar como é que fica. Pronto, aqui está. Elas estão líquidos, apertei até acima, amarrotei as garrafas e agora vai acontecer o seguinte. Elas vou pô-las num local escuro. Elas vão voltar ao normal. Quando estiverem bem rijinhas, volta a fazer o mesmo processo. Tem que ter atenção, cada coisa que fazem, cada base que usam, fermenta de uma maneira diferente. Há uns mais rápidos, outros mais lentamente. No caso do sumo de laranja é o mais explosivo. A única diferença da maçã, do hibiscos, para a laranja é que o da laranja, quando for apertar a segunda vez, vou filtrar. Para tirar os bocadinhos de laranja. É a única coisa que faço de diferente. Pronto, este é o passo da segunda fermentação. Vai ficar um refrigerante gasoso, depois pode servir fresco e é bastante agradável. Há várias receitas na internet, vocês podem procurar e vão encontrar. Agora vou-vos mostrar onde é que eu vou deixar. Isto não precisa de... Daqui mesmo. Todos os dias olho para elas. Todos os dias nós verificamos, porque todos os dias vamos à cozinha, não é? E pronto. Este processo é extremamente simples. Vocês fazem isso com uma perna às costas. Não tem nada que saber. Pronto. E aqui fica. Isto está escuro durante a noite. É o necessário para fazer a fermentação. Não é preciso de um escuro. É só uma coisa normal. Pronto. Este é o processo. Agora vou iniciar o processo para vocês verem como é que é feito. Portanto, aquilo foi a fase final. Nós temos sempre que tirar cerca de 250 ml, é mais que suficiente, do líquido antigo mais o fungo. Eu aqui devo ter para aí uns 3. Não dá para ver bem, mas tem para aí uns 3. Eu tenho aqui mais uns caninos que já estão, que é para depois doar, que estão já desenvolvidos. Eu já os vou também fazer, vou fazer 2. Pronto, agora vamos então iniciar o processo, vou mostrar como é que isto é feito. Isto é feito, pronto, isto tem que ser esterilizado. Vocês tenham cuidado quando comprarem estes vidros, está à venda no chinês. Isto tem que ser esterilizado, mas cuidado ao esterilizar, podem partir. Eu já parti um, acho que toda a gente parte um, sempre.
Cada vez que faz estas coisas acaba sempre por partir. Então, eu vou iniciar o processo, vou encher com água fria, água normal, água mesmo, água de garrafão, e vou fazer chá 2 vezes com 2 pacotes de chá preto. É o chá que eu uso. Há quem use vários tipos de chá. Eu uso ou o preto, ou o amarelo, ou o verde. Eu uso chá preto. Vou fazer 2 chaquetas mais 2 chaquetas, 4 no total. Antigamente fazia com 3, mas fica um bocado forte e assim é mais agradável. Bem, então vou iniciar. Vou-vos mostrar como é que se faz os passos todos. Portanto, cá temos água. Depois eu vou acrescentar mais água. Agora só vou fazer assim, que é para quando conjuntar o chá não estalar o recipiente. Já fiz chá, deixei 5 minutos a repousar e agora, aliás, devo fazer isto de outra maneira, vai com os pacotes e tudo. Já cá está. E aqui vai a segunda dose. Isto encher primeiro com água impede que isto estale. Agora vou acabar de encher mais um bocado, não vou encher até cima. Porque ainda bem, tenho mais aqui este líquido para pôr. Vai por aqui. Vou encher, mas primeiro vou esperar que arrefeça, porque senão vou matar o kombucha. Vou matá-lo. Portanto, agora vou pôr açúcar. Vou pôr 9 colheres de açúcar, de sopa. E o açúcar vai acabar por desaparecer praticamente todo. Fica sempre um bocadinho, eu nunca deixo ficar totalmente ácido. Sinto aquele picozinho de tiro, porque o açúcar também depois ajuda na segunda fermentação. Mas pronto, é o processo a seguir, é misturar bem em quente umas 9 colheres de açúcar para 8 litros, porque isto leva 8 litros, este reservatório. E quando arrefecer, depois eu mostro o próximo passo. Há aqui uma parte importante que eu me esqueci. Eu acabei de pôr o açúcar. Assim, vocês nunca usem nem a água da torneira, nem depois quando acrescentarem o kombucha, não usem água muito quente. E para mexer não usem inox. Eu por acaso tenho estas de plástico, então é que eu uso normalmente. Mexo bem o açúcar. Eu ainda tenho cá dentro os pacotes, mas vou tirá-los antes de pôr lá tudo. Vou tirá-los para tentar não estalar, não dar cabo deles, senão é uma chatice, fica tudo cheio de chá lá dentro e estraga a brincadeira. Pronto. Já está bem. Pronto. Ele fica com esta tonalidade escura, mas depois acaba por clarear um bocadinho. Eu normalmente não faço isto com os pacotes lá dentro. Eu agora por acaso perdi um bocado aqui o controle à coisa, porque posso arrebentar os sacos, mas correu bem. Depois com uma espumadeira de plástico tiro-os para fora. E depois eu faço isso, mostro já como é que faço. O processo é mais ou menos este, não tem nada que saber. Convém não meter isto muito quente, que é para não partir. Por isso é que tem que se acrescentar com uma parte de água. E depois faço o chá em 2 vezes. 4 pacotes, posso fazer com 6. 6 fica mais forte. Eu assim acho que é o ideal. As coisas de andar a gastar matéria-prima, porque as coisas estão caras. E convém é que faça o efeito que é transformar um chá, não é, numa bebida probiótica que, além de ser saudável, não é, faz bem ao organismo, não é? Reforça o nosso sistema imunitário. Pronto, estamos então aqui, vamos completar o processo. E juntar o restante. Pronto, ele agora desapareceu, mas depois ele vai voltar a subir. Vai-se moldar ao formato do frasco. E tenho aqui mais um. Tenho aqui uns quantos pequenitos que eu faço o cultivo para depois dar a quem quiser. Pronto. Vou pôr um bocado aqui, que senão não cabe mais. Pronto. Como estão a ver, isto é fácil. Agora a particularidade é
não fechar, ou seja, eu vou mostrar como é que eu fecho e depois vocês fazem igual. Pronto, cá está. Isto é um pano, se com pano chinês, tipo pano de fralda dos bebés, antigamente, ou, pronto, eu chamo-lhe pano, não sei que nome é que isto tem. Pronto, isto fica a respirar e pronto, este aqui eu controlo pelo sabor, este aqui normalmente deixo o mesmo tempo e num local escuro. Este fica na despensa e este vai aqui para um sítio especial que ele tem, que é para eu ir vendo como é que ele está a ficar. Pronto, este fica aqui e o outro vai para ali para a despensa. Pronto, esta parte do kombucha, pronto, vocês já viram mais ou menos como é que funciona. Tenho este e tenho aqui 6 garrafas que depois vou mostrar como é que ficam à medida que elas forem fermentando. Pronto, tenho aqui então 3 refrigerantes probióticos. Vou fazer aqui, vocês como podem ver, elas estão extremamente inchadas, estão cheias de gás. Eu vou abrir aqui uma. Isto é extremamente natural. Como podem ver, tornou-se uma bebida gasificada. Escura, não tem os químicos que têm as bebidas, não é, que nós compramos nos supermercados. Como podem ver, extremamente natural, com bactérias que são boas para o nosso organismo. Portanto, uma bebida extremamente saudável. Pronto, em relação ao kefir, isto é o kefir, né? Isto é posto estes grãozinhos, põe-se, cobre-se com o leite e ele depois fica com esta consistência assim, tipo iogurte. Pronto, depois pega-se num... Eu vou aqui buscar o meu. Pega-se aqui neste coador, separa-se os grãos para um lado, o iogurte para o outro e ele fica uma coisa assim deste género. Pronto, com esta consistência. Eu vou usar este para fazer queijo, mas depois há uma fase assim, que isto a partir daqui já se pode fazer tudo, pode-se fazer batidos, pronto, e já se pode comer, pode-se misturar fruta, cereais, o que quiserem. Mas o kefir tem uma propriedade muito ácida e a maior parte das pessoas não gostam. Então o que é que eu faço? Eu pego neste tipo de tecido, mesmo que faço para... Pronto, eu uso isto para muitas coisas, para o kombucha, para cobrir, porque ele não deixa entrar insetos. Uso, ponho aqui com umas molas, faço tipo uma covinha e filtro o soro. Pronto, deixo durante de um dia para o outro, filtro o soro e dá-me esta consistência assim, mais iogurte. E aqui é muito mais agradável, muito menos ácido. Pronto, eu agora não consigo fazer isto, porque não tenho aqui ninguém que me segure na câmara, mas vou fazer isto a este. Vou separar os grãos do iogurte para vocês verem como é que fica. Qual é o aspecto dos grãos, para quem nunca viu. Pronto, estes são os processos que eu uso. Isto é o processo normal depois de já fermentado. Isto é o processo depois de separado dos grãos. E isto é a fase final. Pronto. É a fase final já mais agradável para fazer iogurte. Este eu não vou filtrar porque vou fazer queijo, vou precisar de outro igual, que é o que vou tirar daqui, e vou voltar a encher para vocês verem como é que é. Pronto, cá está. Pronto, isto é a consistência. Pronto, é isto, parece couve-flor. Pronto, isto está sempre a multiplicar. Isto eu tinha pouco, agora já tenho esta quantidade toda. Isto ainda é bastante. Pronto, isto foi o que deu. Foi de agora, isto era o que eu já tinha, isto é o tal sem o soro. Já tenho aqui preparado para fazer a filtragem do próximo. Não o vou fazer agora porque este quero aproveitar para fazer queijo. O que eu vou deixar aqui dentro agora vai servir para filtrar, para depois fazer iogurte. Então vou preparar isto, já vos mostro como é que se faz. Aqui está. Isto é assim, da mesma forma que o kombucha, como o açúcar do
alimenta-se do açúcar do chá, o kefir alimenta-se da alimenta-se da lactose do leite, portanto torna o leite mais processado pelo nosso organismo. Eu agora vou encher isto até cobrir. Eu tenho mais ou menos noção de quanto é que preciso. Pronto. Aqui está. Agora é só tapar com o pano, como faço com o kombucha. Tem que ficar sempre aberto. Tudo que é fermentado tem que ficar aberto, porque senão mata o fungo. Está. Simples. Por enquanto ainda está líquido. Isto tem que ir para um sítio escuro, como eu fiz com os outros, num armário qualquer, de um dia para o outro, é mais que suficiente. Por exemplo, esta quantidade de grãos que eu tenho já dá de um dia para o outro. Eu, no princípio, demorava quase um dia e meio, às vezes 2 dias, para ficar na consistência desejada. Pronto. Isto vai-se arrumar. Isto vou usar agora para fazer queijo. E isto vou comer já com qualquer coisa que ainda vou fazer, ainda vou pensar. Mas pronto, eu já vos mostro como é que se faz o queijo. Para este gordo. Aliás, eu uso leite gordo para tudo, porque o leite gordo tem muito mais aproveitamento no final. Soros e tudo, é o que dá mais volume. 3 litros de leite deixa aquecer até um pouquinho antes de ganhar a camada da nata. E depois vou juntar o kefir. Pronto, cá está. Vamos deitar então o kefir. Isto, o ácido, vai reagir e vai criar o queijo. É quase praticamente instantâneo isto. Pronto, isto é feito em lume brando sempre. Tem que se ir mexendo para ver se não fica, para ver se mistura bem o kefir com o leite que cá estava. E é só deixar mais um bocadito. Isto é praticamente... é rápido. Não demora muito tempo a fazer. Já passaram nem 5 minutos. Já se nota aqui. Já se nota. Pronto. Agora vou separar isto para outro recipiente e coar. Começar o processo de moldagem do queijo. Pronto, está aqui tudo preparado. Pronto, já separei tudo. Para verem, estava quase cheio. Ficou pouco vazio porque isto é quase tudo soro. Pronto, isto é o que restou. Vou deixar aqui um bocado a arrefecer e a escoar. E depois vou coar o resto no pano à mão, que é para extrair todo o resto do líquido existente cá dentro, para começar a moldá-lo. Pronto. Próxima fase. É espremer aqui o queijo à mão. Ele está quase todo sem soro. Portanto, se deixarmos um bocadinho até arrefecer, ele acaba por quase ficar moldado, mas eu vou tirar o resto da água para ele ficar mesmo compacto. Portanto, este é o processo seguinte, como podem ver. Ó, ainda tem
Ainda tem bastante água, bastante soro. Eu vou continuar até criar a maior parte e depois vamos moldá-lo. Pronto, aqui está. Agora um bocadinho de sal a gosto e mexer bem para depois moldar. Pronto. Virei isto para um taperozinho pequenito. Agora vou apertar um bocado para tirar as bolhas de ar para o moldar e depois vai para o frigorífico. Depois desenforma-se exatamente, é só virar, ele depois vai ficar praticamente sólido. Vai-se virando e vira-se e sai inteirinho, sai como se fosse um queijo normal. Portanto, isto que é importante é tirar estas bolinhas de ar que estão aqui. E está pronto. E pronto, aqui está o queijinho. Pronto. Ele está branco, se quiserem curá-lo para ficar amarelo, têm que pôr numa tábua de madeira e ir virando e lavando. Pronto, mas na internet vocês encontram informações sobre isso. Já sabem o que é que têm que fazer. Pronto, como podem ver é fácil. Portanto, temos aqui duas massas. Esta é para fazer pão normal e esta é para fazer um tipo de um pão. Isto é um pão judaico. Eu alterei um bocado esta receita. Isto chama-se challah bread. É um pão que eles usam no Shabbat, que é quando observam o sábado. Eu achei interessante porque é um pão doce. Fiz uma alteração, não tinha um bocado de erva doce. Faço com água. Se fizer com leite, fica tipo pão de leite. Portanto, a diferença, isto é tudo 1 kg de farinha cada um. Eu tenho que, pronto, acho que toda a gente sabe amassar massa. A particularidade deste pão é que eu, enquanto ele está a fermentar, tenho que fazer isto. Quando ele começa, tenho que fazer isto, tenho que lhe tirar o ar. Tenho que repetir este processo 2 vezes. Pronto. Este já fiz 2. Este estou na primeira. Vou fazer uma segunda, depois vou moldá-lo, depois deixo fermentar para ir ao forno. Pronto. Depois eu mostro como é que fica no final. Isto são os pães que eu normalmente faço, o pão normal, tipo o nosso pão caseiro, e o pão rala, que eu vou mostrar como é que é feito. A massa deste é muito simples, 1 kg de farinha. Já agora vou-vos mostrar. Portanto, eu uso isto compra-se, isto é o fermento de padeiro. Isto é 50 gramas, 25 gramas para cada 500 gramas de farinha. Eu uso os dois. E este é 1 kg de farinha, 2 coisas destes, água e sal. Eu amasso e só meto o sal depois de já estar praticamente amassado, porque senão o sal vai-me cortar a fermentação. Uma particularidade é que antes de começar a juntar a massa, a única coisa que faço é um pouco de água com o fermento, pode dissolver, tapo, 5, 10 minutos, quando começo a ver aquelas bolinhas, é que meto a farinha, acrescento com água e amasso até estar no ponto certo. Não tenho a quantidade de água certa porque eu faço tudo a olho. As massas no verão é uma coisa, no inverno é outra, portanto a água nunca é uma coisa certa. Pronto. Esta é uma receita muito simples de pão, depois eu vou mostrar como é que eu vou moldar, porque o único segredo aqui é criar ar na massa para ela crescer e ter o aspecto do pão que normalmente comemos. O único truque está no amassar, depois quando for para moldar o pão. Nesta aqui, como é que esta massa, qual é que é a receita desta massa? É 1 kg de farinha, o processo é o mesmo, fermento, um bocadinho de água, meto um bocadinho de nada de açúcar para alimentar o fermento deste, um bocadinho de nada só, para fermentar até mais rápido. E qual é que é os ingredientes que preparo? Preparo um copo com azeite e o mesmo copo igual com açúcar e 4 ovos. Pronto. E o que é que eu faço quando isto estiver fermentado? Um bocadinho de água com o fermento, ponho o azeite, ponho o açúcar, ponho os ovos e meto a farinha e vou misturando. E faço o mesmo processo que faço naquela massa, que é quando estou a amassar já esta poma, quando está quase no ponto, é que ponho o sal, também para não me estragar, o levedar. Pronto, agora vou deixar elas, acabei de as apertar, vou deixar elas levedarem mais um bocadinho e depois vou moldá-las para mostrar como é que eu faço. Pronto, já tirei a massa, agora vou tentar fazer isto só com uma mão e eu vou explicar qual é o segredo da massa para o pão. Isto ela tem ainda um bocado de ar, ainda não tirei e vou tirar à vossa frente para vocês perceberem. O amassado desta massa, a particularidade é de fora para dentro,
sempre para o centro, para lhe tirar o ar e fazer com que ele fique em camadas. A partir de agora, isto é mais que suficiente. Pronto. Depois é só dividir aqui a massa em duas partes iguais, ou mais ou menos. Pronto. E agora vou mostrar-vos como é que eu moldo, que é para ele crescer exatamente como eu pretendo. A única coisa que eu fiz foi só achatá-lo, tirar-lhe o ar. Pronto. E a particularidade deste pão é só uma, é para um lado, para o outro, está feito, não tem nada que saber. Vou fazer a mesma coisa ao outro, vou tentar fazer para que vocês vejam, não tem nada que saber. Vocês viram, ele está cheio de ar, vou tentar tirar-lhe o ar todo. Fazer isto com uma mão é um bocado complicado, mas isto não tem nada que saber. Isto é só o suficiente. Depois é dobrar para um lado, dobrar para o outro e ele vai crescer em camadas. Agora vou só fazer uns risquinhos, já mostro como é que fica. Portanto, isto vocês podem fazer como vos der mais, como vocês quiserem. Podem fazer riscos assim, podem fazer riscos de outra maneira, podem fazer assim. Eu vou fazer assim porque depois é mais fácil cortar o pão depois dele cozer. Pronto. Eu vou deixar isto levedar e antes de meter no forno, depois mostro-vos como é que ele fica, qual é o tamanho que ele adquire. Pronto, isto é a minha mão, vocês como podem ver não está muito grande agora, mas depois vai crescer bastante. Pronto, este é o pão normal, um pão extremamente simples de fazer, é saudável. Eu cada vez que a Sandra vai às compras e compra pão, eu cada vez que olho para o rótulo até fico doente. Porque uma coisa tão simples e um pão que nós compramos fora tem cerca de 20 ou 30 ingredientes, é uma coisa absurda. É P's, T's, E's, Z's, não percebo nada daquilo, mas pronto. Isto é muito simples de fazer, é um pão extremamente saudável e dura bastante tempo em casa. Na semana vocês vão comendo e muito bom. Portanto, aqui temos o mesmo processo que fiz com a outra massa. Divide-se em duas, amassa-se de fora para dentro, não é? Dividi em 5 partes iguais e agora vou moldar de uma forma específica. Vou-vos mostrar como é que vou fazer passo a passo para verem como é que fica. Fica um pão engraçado, com um bom aspecto. Fica diferente do outro pão que eu moldei, mas isto vocês depois de verem como é, vão ver que é bastante fácil e agradável. Ora, portanto, fiz 5 bolitos. Agora isto tem uma técnicazita. Há pessoas que já sabem fazer isto. Há outros que nem por isso, mas vão aprender agora. Enrola-se aqui um bocadito. Mete-se por baixo. E faz sempre. Escolhe um lado, para onde tem que começar. O lado que tem que começar tem 3 partes. Se começarem daqui, têm que usar estas 3 partes. Ou seja, por exemplo, eu vou começar daqui por causa da maneira como dei este remate. Portanto, passa por cima de 2. Passa por cima de 2. Portanto, passa por cima de 2. 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 E assim em diante. Por cima de 2, por cima de 2, por cima de 2, por cima de 2, por cima de 2. E está feito. Fica assim um bocadinho pequeninos, quando ele levedar vocês vão ver como é que ele fica. Pronto, estão aqui os dois moldados. Agora o próximo passo é pincelar com ovo. Este é um passo que eu faço só por causa de uma coisa. Isto é assim, o outro pão normal nós polvilhamos com, se não tivermos até este papel, polvilhamos com farinha por baixo e farinha por cima.
e só, não precisa mais nada. Este pão é diferente porque este pão podemos fazer um acabamento. Eu antigamente punha açúcar, mas às vezes, porque é assim, este ovo vai escurecer o pão muito facilmente, muito rapidamente. Se eu puser açúcar, o açúcar vai ficar caramelizado e às vezes pronto, não tem o acabamento que eu desejava. Mas pode-se pôr açúcar por cima, pode-se pôr erva doce e açúcar, pode-se pôr só erva doce, mas a parte do que eu gosto mais, apesar de, acho que as pessoas têm que ter atenção com as sémolas, porque a sémola tem a particularidade em alguns intestinos, prende, demora a sair. É assim, eu até hoje ainda não vi qual é a vantagem da sémola. Acho que há pessoas que são alérgicas. Eu ponho por graça. Como não tenho tido problemas, continuo a pôr. Quando um dia perceber que isto me faz mal, ou que tem alguma particularidade, deixo de pôr. Eu vou pôr, aliás, ultimamente não tinha nada a pôr. Vou pôr hoje só para lhe dar uma graçazinha, para vocês perceberem no fim como é que fica. Pronto. Normalmente não tem erva doce dentro, porque eu uso dois tipos de erva doce. Uso erva doce em pó para pôr na massa e uso erva doce naquela mais folha seca para pôr em cima. Aliás, até vou fazer aqui uma brincadeira. Deixa eu fazer de forma diferente. Vou pôr um bocado de erva doce por cima também, para dar um certo contraste, porque mal não fica. Isso mal também não sabe. Pronto. Isto agora tem que levedar e vai ao forno. Eu, normalmente isto tem dois estágios. Tem o primeiro estágio em que só pincelamos com ovo, deixamos de levedar e só depois é que voltamos a pincelar com ovo e voltamos e pomos as sementes. Eu fiz isto tudo seguido, porquê? Porque se eu voltar a pincelar com ovo, a percentagem de ovo é tanta por cima que ele escurece muito rapidamente e não coce por dentro. Portanto, eu prefiro fazer assim, daqui a pouco o ovo já secou parte e não vai queimar tanto no forno. Depois vamos ver bem que fica. Como podem ver, estes ficaram bem grandinhos. Agora vou pô-los no forno. Este aqui é só polvilhado com farinha por cima. Se não levar o papel é polvilhado por baixo com farinha e por cima com farinha. E este não lhe vou fazer nada. Este já tem o papel. Pronto. E vai assim mesmo ao forno. Eu vou pô-los, não vou pô-los juntos. Vou pôr primeiro este e este para aproveitar bem a temperatura, para eles cozerem bem. Porque eles cozem a um tempo diferente. E se eu meter os dois ao mesmo tempo, eles influenciam a cozedura um do outro. Depois vou mostrar como é que fica. Portanto, aqui temos o pãozito caseiro. Tenho que o tapar, que ele não acabou de sair do forno, para secar, para não ficar mole. E este, pronto, fica aqui assim com este aspecto. É um pão bastante agradável, um pão doce, fácil de fazer, bastante agradável. Pronto. Duas escolhas. Pronto, como viram, é muito fácil. Tudo isto faz-se bem no fim de semana. Fiz isto durante o fim de semana todo. Comecei na sexta, com calma, houve coisas que fiz no sábado e no domingo. Pronto, fiz o resto das filmagens, as coisas todas prontas, para mostrar como é simples. Em relação às comidas fermentadas, eu tenho alguns relatos. Eu li um livro, parte do livro, não li todo. Foi só mais para me inspirar e saber em que ponto em que direção é que havia de ir, de um rapaz com HIV que se isolou da civilização quando lhe disseram que tinha pouco tempo de vida e foi à procura de informação sobre comidas fermentadas. Foi recuperar aquilo que estava esquecido, porque antigamente os nossos antepassados faziam comidas fermentadas. E as comidas fermentadas têm a particularidade de reforçar o sistema imunitário. Hoje em dia praticamente não temos nada fermentado na nossa cultura e o que há fermentado é pasteurizado, retirando as bactérias boas. Portanto, esse rapaz escreveu um livro sobre a importância das comidas fermentadas. Estou a experimentar realmente algumas destas coisas e há umas preocupações que vocês têm que ter com as comidas fermentadas. É o seguinte, a reação de um processo destes que eu acabei de fazer, tanto do kefir como do kombucha, no verão é diferente do inverno. Portanto, se calhar o kombucha demora-me 3 ou 4 semanas a fermentar, no verão se calhar demora uma semana.
E vocês têm que ter atenção a estas coisas. Nada é certo. Estas coisas têm que ser aprendidas e depois de aprenderem é extremamente simples. Vocês podem fazer isto com uma perna nas costas, não custa nada. Em relação à manteiga, eu gostava de ter feito manteiga. Eu não posso fazer manteiga porque a manteiga carece de manteiga natural, de leite natural, leite da vaca, leite da cabra. E o leite pasteurizado não tem a gordura suficiente para se conseguir fazer manteiga. Portanto, eu não consegui fazer. Pode ser que no futuro consiga demonstrar num vídeo como é que se faz, mas até o momento não foi possível. Sei qual é o processo, já fiz uma vez, mas é muito complicado. Tem que andar a juntar gordura à parte e é complicado. Pronto, ficam com este videozito. Espero que esta informação seja útil e pronto, até à próxima.